Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Estamos felizes que estamos na presença do Senhor e glorificando o nome do Eterno por todas as bênçãos e vitórias que o Senhor nos tem concedido. Quero aqui desde já agradecer ao pastor a oportunidade que me foi dada. Eu creio que Deus nessa noite continuará derramando da sua graça, do seu poder e da sua bondade sobre as nossas vidas. Estava ali sentado e pensando comigo aqui no rincão, não é fácil pregar aqui não, irmãos, não é? Que uma igreja abençoada, uma igreja que a gente olha e fala, Jesus, tenha misericórdia da nossa vida. Mas Deus, por sua grandeza e bondade, tem algo para nós nessa noite. Abre a Bíblia em Isaías, no capítulo 45. Vou ler alguns versículos aqui. E prestando atenção no culto nessa noite, eu já vi Deus assim confirmando também a palavra que nós vamos falar por bondade e graça do Senhor. Glórias a Deus. Isaías 45, o versículo 18, diz assim: porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra, e fez ele a estabeleceu. Não criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Versículo 21. Vou ler ele todo, mas é somente a parte B do versículo. Anunciai, chegai-vos e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu, o Senhor? E não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador, não há fora de mim. 22. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Glória ao nome do Senhor. Agora no capítulo 56, 52 aqui, irmãos, e o versículo 6 de Isaías, 52 e 6, diz assim: portanto o meu povo saberá o meu nome, por esta causa, naquele dia, porque eu mesmo sou o que digo, eis-me aqui, glórias a Deus. Podeis tomar assento. Louvado é o nome do Senhor. Vindo para cá hoje, vim sair um pouquinho atrasado de casa, para vir para o ensaio da orquestra, e depois de ter tocado os hinos, sentado ali, que eu fui ver que o meu esboço que eu fiz à tarde ficou lá em casa. Eu saí aqui, fui até o carro, falei, meu Deus, será que caiu no carro? Que a Deus que esteja no carro, né? Cheguei lá no carro, olhei tudo, eu acabei esquecendo em casa o esboço. Mas Deus sabe de todas as coisas, meus amados irmãos. Deus conhece da nossa vida, glórias a Deus. Mas o que eu quero aqui nessa noite, aqui, falar aos irmãos, é o que Deus confirma sobre a sua palavra, sobre o profeta Isaías. Isaías, eu creio que é um dos profetas mais conhecidos ali da Bíblia, não é? Que escreveu livros, escreveu um livro, teve outros profetas também, tremendos, usados na mão de Deus, que não tiveram uma escrita, como o profeta Elias, como o profeta Eliseu, não é? Daniel teve a sua escrita, como os profetas ali também. Mas Isaías, ele tem uma particularidade, onde ele fala sobre o advento do Messias, onde ele fala, pronunciando o nascimento de Jesus, falando da sua vida pessoal, e quando ele chega no capítulo 53, ali nós conhecemos muito bem, que é o capítulo da redenção, ali já profetizada, não é? Há mais de 600 anos atrás de Cristo, ou até 700 anos atrás de Cristo, já profetizava lá na frente que Cristo ia nascer, que ele ia morrer, que ele ia levar os nossos pecados, e pelas suas pisaduras, como teve a festa da mocidade aqui, nós fomos sarados para a glória do nome de Jesus. Então nessa noite nós sabemos que nós somos uma igreja sarada, porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para nos garantir a vitória, a bênção e a graça de Deus de viver unido e na pessoa de Cristo Jesus, aleluia.
Essa graça, meu amado irmão, essa bondade, ela é especialmente um dom de Deus, como diz a palavra do Senhor, ela não vem do homem para que ninguém se glorie, mas vem do Senhor, o nosso Deus, bendito é o nome de Jesus. E o Senhor ainda diz que bem-aventurado é aquele que abre o coração e recebe a palavra e anda nos meus caminhos, louvado é o nome de Jesus, glórias a Deus. E eu creio nessa noite que aqui é uma igreja bem-aventurada, porque nós andamos na presença e na graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então nós reconhecemos aqui a importância do livro de Isaías. Isaías também profetizou ali sobre João Batista, que iria levar ali, abrir o caminho para o Senhor, o nosso Salvador. Falando então assim, nós vemos o tamanho da graça que Isaías tinha de profetizar para mais de 700 anos na frente, não é? Ele profetizando ali, lá na frente, iria se cumprir a palavra de Deus. E eu creio, meu amado irmão, hoje com mais de 2000 anos que nosso Salvador morreu na cruz do Calvário, essa graça nos alcançou pela bondade e misericórdia de Deus, aleluia. Quando o Senhor ele fala que morreu pela humanidade, ele sabia, meu amado irmão, que um dia ia chegar a igreja do Rincão, um dia ia chegar o ministério de Perus, no ministério do Brás, no ministérios, meu amado irmão, e nas igrejas em todo o mundo, em todo o país, iria alcançar a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias ao nome do Senhor. Então nós vemos aqui, Deus aqui, Isaías falando, e quando Isaías estava profetizando, ele estava querendo ali, ou profetizando para que o povo de Judá, de Israel, se voltasse para Deus. Então nós vemos quando Deus usava o profeta, ele usava o profeta para trazer o povo novamente aos caminhos do Senhor. Ele profetizava muitas das vezes dizendo também, se não ouvirem a minha voz, as coisas irão ficar difíceis. Quando Deus ali, no livro de Deuteronômio, no capítulo, se não me engano, 31 ou 32 ali, não me lembro muito bem, mas está ali em Deuteronômio, o Senhor coloca as bênçãos no monte Gerizim e as maldições no monte Ebal. E o Senhor disse agora, vós escolhei o caminho que vocês quereis andar. Bendito é o nome do Senhor. Deus tem caminho de bênção, meu amado irmão, mas tem muita gente escolhendo o caminho da maldição. Mas nesta noite, o Senhor vai falar conosco que há um caminho de bênção e de vitória para a tua vida. Aleluia. E o Senhor aqui ele começa dizendo aqui, Isaías, eu sou o Senhor e não há outro. No versículo 21 ele fala de novo, e não há outro Deus senão eu. Versículo 22 ele fala no final, eu sou Deus e não há outro. E no versículo ali 52 e 6 ele fala, porque o meu povo saberá o meu nome por esta causa naquele dia, porque eu mesmo sou o que digo, eis-me aqui. Glória a Deus. Eu quero falar nesse nome glorioso que é o nome de Deus. Eu escutei aqui as irmãs cantando e elas falaram algumas ali mensagens no louvor, no hebraico, Elohim, Deus Criador, glórias a Deus. Jireh, o Senhor que provê, glória a Deus. Samá, o Senhor que está presente, bendito é o nome de Jesus. E aqui quando coloca essa palavra, tem uma mensagem ou tem uma oração, que no povo hebraico eles fazem essa oração, eles falam assim, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Ahad. Está dizendo, Shema, ouve, Israel, Adonai, o Senhor, Eloheinu, nosso Deus, Ahad é o único, glórias a Deus. E aqui ele fala, eu sou Deus e não há outro. O único, dizendo aqui, irmãos, nós reconhecemos, o único nas suas três pessoas, glória a Deus. Um dos nomes de Deus é Elohim, e Elohim, quando tem esse rim, no hebraico significa mais de um, mais de uma pessoa. Elohim é um plural, e na Bíblia, ela começa falando de Deus, ali fala, no princípio criou Deus, os céus e a terra.
No hebraico é Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz, que significa, no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas quando ele fala Bereshit bara, esse bara é criou. E quando fala criou, ele criou do nada. Ele fez as coisas acontecer por sua palavra. Tem um versículo na Bíblia que diz: e Deus disse, e as coisas foram surgindo. E Deus falou, e as coisas foram acontecendo. Glórias a Deus. Deus tem uma palavra para a tua vida, meu amado irmão. Deus disse e as coisas vão acontecer. Deus falou e as coisas vão surgir no meio da caminhada. Ramekalai alai seremai kanebla semekamanai. Quando olha aqui, Deus fala assim: eu sou Deus e não há outro. A palavra aqui não, que eu estou aqui ensinando hebraico de maneira alguma, irmãos. Mas tem uma palavra que ele fala assim, e o povo de Israel diz isso. Na oração do Shema, eles falam assim também: Shema Israel, Baru Atah, Adonai Eloheinu. Ele fala assim, Melech Haolam. Quando ele fala assim, ele fala: ouve Israel, Baru Atah, bendito é o nome, Adonai do Senhor, nosso Deus, Eloheinu, nosso Deus, Melech, Rei, Haolam do universo. Glórias a Deus. Deus é Rei do universo. Salmo 24, o Senhor fala, do Senhor é. Ele não falou era, ele não falou será, mas no Salmo 24 ele fala: do Senhor é a terra, a sua plenitude, os habitantes e tudo que nela há é de Deus. Está vendo eu falando o nome de Deus em toda essa grandeza? Glória ao nome do Senhor. Então do Senhor é a terra. O inimigo falou para Jesus na sua tentação: tudo isso foi dado, e eu dou a quem quero. Eu te dou toda essa grandeza, essa glória, se prostrado me adorares. E o Senhor falou assim: vai-te, Satanás, porque o Senhor teu Deus adorarás. Glória a Deus. Porque ele não tem nada, meu amado irmão. O que ele tem é o pecado, a maldade. E a Bíblia fala, e foi Jesus quem disse: o diabo veio para matar, roubar e a destruir. Se acabasse por aí o versículo, mas ele fala: mas eu vim. Mas eu vim. Agora entra a parte boa da igreja. Mas eu vim para salvar, mas eu vim para libertar, mas eu vim para dar vida, mas eu vim para mudar a situação, mas eu vim para mudar as coisas. Haverá uma mudança sobre Remantur micaneplia sor micamaneplia. E quando ele fala ali na oração Mele Haolam, ele coloca também, eles falam assim: En Odi Mirvador. Sabe o que significa isso? É o que a palavra está falando. Não há mais nada além dele. Não há mais nada além dele, meu amado irmão. Glória a Deus. É quando ele fala assim, aleluia, como as irmãs cantou: ele é o alfa, ele é o ômega. Quando ele se apresenta ao Senhor Jesus ali na ilha de Patmos a João, ele vai falando a João, aleluia: eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. Eu fui morto, eu morri, mas eis que agora estou vivo para todo sempre. Amém, glória ao nome do Senhor, aleluia. Deus tem uma mensagem para ti, meu amado irmão, aleluia. E ele vai falando ali sobre a carta das igrejas, e chega um momento que ele fala assim: aquele que perseverar até o final, esse será
salvo. Persevera, meu amado irmão. Perseverança, como eu já disse aqui alguma vez, no hebraico é hatimadá. Hatimadá significa aquele que não para. Hatimadá significa aquele que continua andando. Hatimadá significa aquele que se esforça. Hatimadá significa aquele que confia no Senhor. Aleluia. Mas entrando aqui, irmãos, aleluia, glórias a Deus. Ele vai falando assim: eu sou Deus justo e Salvador, e não há fora de mim, glória a Deus. Só Ele salva, só Ele liberta, só Ele transforma. Vou fazer a propaganda aqui da escola dominical para você que não vem. Os irmãos percebem que quando eu tenho uma oportunidade domingo, eu procuro falar da escola dominical. A escola dominical eu aprendi com um pastor no Belém, saudoso pastor Valdir Nunes Bíssigo, não sei se alguém conheceu, mas foi um homem, grande homem de Deus. E o pastor Valdir Nunes Bíssigo, ele ensinava a gente, na época eu era ainda novo convertido, e ele ensinava falando que a maior escola teológica, não que vocês vão parar de fazer escola teológica lá da sede, de maneira alguma, continue, mas ele fala, a maior escola teológica é a escola dominical, porque ela abrange tudo quanto é assunto, meu amado irmão. E a revista da escola dominical está falando sobre a caminhada da igreja, a caminhada da igreja, quando começou, quando foi fundada a igreja, amém? A igreja, lógico, ela foi ali, Jesus já pronunciou, quando falou ali aos seus discípulos, Jesus falou assim, o que o povo diz quem eu sou? E uns diziam, o profeta, Elias, Jeremias. Aí o Senhor pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? Aí ninguém respondeu, Pedro respondeu, o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Naquele momento, houve uma revelação de Deus à vida de Pedro. E quando teve essa revelação, o Senhor Jesus então falou para Pedro, não te bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, que não te revelaste a carne nem o sangue, mas meu Pai que estás no céu. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a porta do inferno não vai prevalecer contra ela, glórias a Deus. Jesus estava falando ali então, da igreja, que era guardada na rocha. Os irmãos sabem, se não sabem eu vou estar falando, que no grego, ali quando ele fala, eu te digo que tu és Pedro, ele está falando assim, eu te digo que tu és Petros, pedrinha pequena, sabe aquelas pedrinhas de construção? Pequena que você pega com a mão e joga longe, é aquelas pedrinhas. Quando eu era menino, ali no Parque Toronto, vocês irmãos conhecem o Parque Toronto, na época nós ia nadar naquela represa, que não tinha cerca, não tinha nada, nós ia nadar na represa. Fugia, minha avó nem sabia, nós ia lá para nadar, ia lá, a molecada se reunia, vamos nadar. Ia na represa nadar, e ficava lá na represa. E nós pegava aquelas pedrinhas, pastor, meio redondinha, e lançava aquelas pedrinhas na água. Vamos ver quem lança mais longe? Vamos. Lançava a pedrinha, batendo até um canto. Isso é Petrus, pedrinha pequena. Os irmãos entenderam o que é Petrus. A igreja católica diz que Pedro é o papa da igreja, que é a fundação da igreja. Não. Quando fala de Pedro, é pedrinha pequena, lançada. Aí quando Jesus se refere a ele, fala, mas sobre esta, Pedro é Petrus. Mas quando ele se refere a ele, ele fala, mas sobre esta Petra, que sou eu. Petra significa rocha imensa, grande, que não sai do lugar, que não se abala, que está firme. Sobre esta rocha, que sou eu, a igreja é edificada, e a porta do inferno não vai prevalecer contra ela. Se o inimigo falou alguma coisa sobre a sua vida, olha, vai cair, vou derrubar. Saiba de uma coisa, a palavra de Deus está falando para você nessa noite. Você está edificado sobre a rocha, e o inferno não prevalece sobre a tua vida, glórias a Deus.
Aleluia! Então nós vemos aqui a grandeza do Senhor. Isaías, ele escreve aqui, Isaías 40, o versículo 6 fala assim: os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão como asas, correrão e não se fatigarão. Há uma caminhada, meu amado irmão, mas Deus está do seu lado, glória ao nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. E aqui sobre essa palavra, o nome do Senhor, tem o nome de Deus que é Yahvé, é o nome comum, Yahvé. As irmãs cantou e falou o nome, Yahvé. Yahvé significa, certamente eu estarei aqui. Glória a Deus. Yahvé, certamente eu estarei aqui. Nós ficamos olhando, irmãos, para a palavra, e tem um versículo, se não me engano, em Malaquias, fala assim: mude-se o homem no que faz. Um versículo lá, não lembro aonde, mas está lá. Muda-se o homem no que faz, mas eu, o Senhor, eu não mudo. Glórias a Deus. Eu não mudo. Como dizendo, certamente eu estarei aqui. Quem sai da presença é o homem. Deus estará sempre ali presente, como dizendo: eu estou aqui. Se você me buscar, você vai me achar. Se você clamar, eu vou responder. Se você precisar, eu estarei aqui. Glória ao nome de Jesus. Yahvé, certamente eu estarei aqui. É o nome de Deus. É o versículo que nós temos ali no 52. E o meu povo saberá o meu nome por esta causa, porque eu mesmo sou o que digo: eis-me aqui. Alabaceri-me, cantor-me, camai. E tem um outro nome, irmão, na Bíblia que fala El. El é Deus no hebraico. E esse El, ele carrega a presença de Deus no nome do Senhor. Ele fala assim: ser forte, estar à frente e dominar. Eita glória! Ser forte, estar à frente e dominar. É sobre isso que eu quero falar com a graça de Deus. Glória ao nome do Senhor. A minha palavra vai ser bem curtinha, viu, irmãos? Eu fico vendo os irmãos aqui pregando, uma bênção, uma hora e pouco, maravilha. Mas a minha palavra é mais curtinha, né? Mas é isso que eu quero falar. Certamente eu estou aqui. Ser forte, estar à frente e dominar. 4 características de Deus dentro da sua pessoa. Então, ser forte está relacionada ao Senhor Jeová El Shaddai, que significa Deus Todo-Poderoso. Aleluia! O Deus que tudo pode, irmãos. Só uma coisa que é impossível para Deus, que a Bíblia diz, se não me engano está em Tiago, que é pecar. É impossível que Deus peque, aleluia. Mas todas as coisas são possíveis no Senhor, glória ao nome de Jesus. Eu estou à frente, aleluia, glória a Deus. Então Deus que está à frente, o que significa? Na situação difícil, no momento que nós não estamos vendo, Deus já está à frente. Deus já está à frente, meu amado irmão. Quer ver? Vamos entrar na Bíblia. Nasce Moisés, escondido por 3 meses. A mãe dele vê que não pode mais esconder ele, põe no cestinho, os irmãos sabem a história, põe no rio, e Moisés vai embora. Miriam era mais velha, se não me engano ela tinha mais ou menos uns 12 aninhos, Miriam, né? E Miriam vai olhando de longe pelo meio do junco para ver aonde o cestinho vai indo. Mas a mãe de Moisés e o pai de Moisés eram servos do Senhor. E quando é um servo do Senhor, meu amado irmão, há mudança no percurso da vida. Glória a Deus, pega isso, irmão. Deus está falando bastante nessa. Há mudança no percurso da vida. Glória a Deus. Porque nós acreditamos no Senhor. A nossa fé
é que traz Deus em nossa vida e traz Deus nas consequências da vida. Que a vida muitas das vezes, irmãos, não vai ser só, é bênção, vou ganhar, vou ter. Não, nós estudamos na escola dominical que a lição passada estava falando da igreja perseguida. Falando da perseguição, vai vir luta, vai vir batalha, mas saiba de uma coisa, Deus está à frente, glórias a Deus. E vai indo, até que ela para ali, a princesa vê o cestinho, abre o cestinho, Moisés abre o bocão, chorando, e ela se encanta com Moisés, fala que menino bonito, e tirou Moisés dali. Até então Moisés não tinha nome, não é? Mas ali ela deu um nome a Moisés. Vou chamar você, menininho, de Moisés, porque você é bonitinho e eu te tirei das águas. Muito bem, Moisés, que significa tirado das águas, glória ao nome do Senhor. Aí então, Moisés, os irmãos sabem da história, e vai indo. Mas o que acontece, irmão? Deus está à frente. Aí Miriam se aposenta lá. Olha, você quer que chame umas das servas do Senhor para poder amamentar o menino? Porque ele mama. E eu sei que você não tem leite, não é? Olha aí, Deus usando, Deus à frente, irmãos. Deus está à frente. Quem sabe a mãe de Moisés já estava lá em pranto, chorando. Quem sabe não, eu acho que eu tenho essa certeza, não é? Uma mãe perdeu o filho, escondendo o filho por 3 meses, e de repente deixa o filho levado pelas águas, muito bem, mas aí ela estava até, quem sabe, chorando ali, pedindo a Deus, aí de repente chega a Miriam correndo, mãe, o que foi, menina? Olha, vamos lá até a princesa, porque ela viu Moisés, e conta a história ali que aconteceu, porque Deus está à frente. Deus, quando Ele está à frente, algo maravilhoso vai acontecer. Deus estando à frente, a situação vai mudar, glória a Deus. Os irmãos sabem da história, o que estava perdido, voltou novamente para o braço da mãe. Só Deus para fazer isso, irmão. Deus, irmão, não, o que eu vejo aqui é Deus voltando o tempo para a mãe de Moisés. É Deus voltando novamente o menino para os braços dela, glória a Deus, aleluia. E ela amamenta o menino até depois que desmama, aí ele vai para o palácio, e os irmãos sabem, e Deus tinha uma grande obra na vida de Moisés. Deus está à frente, glórias a Deus. Não se preocupe, Deus está à frente, aleluia. Quando a Bíblia diz, irmãos, glória a Deus, que Deus fala a Elias, vai lá e profetiza lá, sobre Acabe, e sobre o tempo, e Elias vai lá e fala assim, olha, segundo a minha palavra, que Deus mandou falar, não haverá chuva e nem orvalho. E assim Deus fez naquele tempo, naquela época. 3 anos e 6 meses que depois nós vemos lá em Tiago, não choveu, e nem teve orvalho sobre a terra. Mas Deus está à frente. Aí Deus fala a Elias, vai para o ribeiro de Querite, e lá você vai tomar água do ribeiro, e eu vou ordenar aos corvos que te leve pão e carne de manhã e pão e carne à tarde. A ordenança de Deus sobre a nossa vida, irmãos. Há uma ordenança de Deus sobre a tua vida, irmão. Glória ao nome de Jesus. E ali então a gente vê a palavra se cumprindo, ele comendo de manhã, de tarde, né? O ribeiro seca. Aí o Senhor fala assim, vai lá para Serepta. Olha Deus à frente. Vocês estão pegando o sentido da mensagem? Olha Deus à frente, vai lá. E Elias foi para Serepta. Já tem ordenado uma viúva que vai te sustentar. A mulher nem sabia, mas Deus estava à frente falando, eu já tenho ordenado a ela, uma mulher que vai te sustentar com pão. Eu já tenho ordenado a ela, glórias a Deus. Não sei de onde vai vir a bênção, meu amado irmão, mas a Deus já tem ordenado. Remandor-me candaepilasamanai. E os irmãos já sabem do final da história, Deus já tem ordenado. Vou contar uma coisa para vocês aqui.
Deus está à frente, glórias a Deus. Deus domina a situação, glórias a Deus. É Ele que tem o domínio da coisa, meu amado irmão. Eu dirigi uma congregação, e aí, um dia eu fui para a escola dominical, e a Neuza não foi, esse menino era pequeno, e ela falou assim, ó, na volta passa no mercado, e compra um frango, que eu quero fazer ele ensopado com batata, que eu gosto demais, né? E minha esposa faz ensopado com batata, que até hoje eu não vi igual. Maravilha, glória a Deus. Maravilha. Aí, eu falei, tá bom. Aí fui para a igreja, na escola dominical, tal. Voltei e falei, passo no mercado. E naquela época, faz mais de 15 anos atrás, 20. E naquela época o cartão do banco, ele não é o cartão como hoje, você passa débito e tal, e assim por diante. Não tinha. O cartão do banco é para você receber, pegar o dinheiro no banco 24 horas e comprar as coisas. O cartão era assim. Aí eu fui lá e falei, bom, tem um caixa lá 24 horas, passo lá, pego o dinheiro, compro o frango, as coisas e levo para casa. Eu falei, eu dei uns 50 reais no banco lá, vai dar. Tudo bem. Aí fui. Chego lá, irmão, é aquele filme, tem uma fila, né, caixinha, todo mundo pegando dinheiro. E eu estou lá, minha vez. 50 reais. Pá. Tá lá, saldo insuficiente. Foi Jesus amado. Aí eu lá, 40 reais. Saldo suficiente. Foi Jesus amado. 30 reais. Saldo suficiente. Falei, Jesus. 20 reais. Saldo suficiente. O povo atrás de mim já com raiva, porque toda hora tinha que tirar o cartão, colocar. Eu peguei e saí da fila, falei, vou embora. Misericórdia, o que aconteceu? Fiquei pensando. Saí da fila, fui embora. Aí fui até o carro. Aí me deu um estalo, eu falei, eu vou voltar de novo. Eu vou ver se tem pelo menos 10 reais. Aí voltei. Peguei a fila, lá fiquei na fila. Na hora lá. 10 reais. Saldo suficiente. Eu falei, Jesus. Aí eu estou indo embora assim, encontro uma irmã que era missionária. Ô, pastor Joel, tudo bem? Tudo bom, irmã? E conversando. Eu falei, o esposo? Ah, o esposo está lá no Japão. O esposo dela era japonês, está lá no Japão. E eu estou tirando as coisas aqui, passaporte, as coisas que eu vou para lá também. É mesmo, tal. E ficamos conversando um pouquinho. Aí eu falei, tá bom, irmão. A família está bem, aquela conversa de crente. Estou indo embora. Aí eu não percebi. Aí na hora dela ir embora, ela pegou assim, colocou na minha mão assim, né? Mão fechada, eu fui dar paz do Senhor, ela pôs na minha mão. Eu peguei e falei, irmã, pelo amor de Deus, não precisa, irmã. Não precisa. Pastor, eu não sei porquê, mas Deus me mandou te dar esse valor. Entendeu? E pode pegar que não vai fazer falta para mim não. Eu falei, não, irmã, não quero. Irmão, pegue esse valor, irmão. Amém? Tinha coisa em casa, eu queria comer frango com batata, mas tinha linguiça, tinha outra coisa. E se não, tem o ovo, o famoso ovo, que é muito gostoso, né? Então vamos que vamos. Então, irmãos, eu peguei e falei assim, tá, ela colocou na minha mão aquele dinheiro que dava para mim comprar 3 frangos e até mais coisas, meu amado. Então Deus está à frente, igreja. Remantor, micanap, elai, siribei, calamai. Deus está à frente, meu amado irmão. Deus está à frente, glórias ao nome do Senhor. Quando damos um testemunho, uma vez eu dei um testemunho disso na igreja, os irmãos ficou assim com uma cara de deboche, irmão. Como dizendo, só isso? Como dizendo assim, sabe, irmão? Eu fiquei assim olhando e falei, Deus, irmão, Ele supre necessidade, glória a Deus. E é nas coisas pequenas, irmãos, que nós vemos a grandeza de Deus. É nas coisas pequenas que nós vemos o poder de Deus. Já teve vezes, irmãos, de estar passando a luta tão tremenda em casa, Deus já sabe disso. E eu em casa eu não falei para ninguém, só pedi a misericórdia para Deus. E um dia estou em casa, 10 horas da noite, aquele dia eu falei, meu Deus do céu. Aí chega um irmão lá, 10 horas da noite. Ô Joel, amigo meu, muitos anos. Tudo bem, tudo bom, tal. Quer entrar? Não, só vem aqui, ó. Deus mandou eu te trazer isso, né? E naquela época ele me deu 200 reais, que era um bom dinheiro naquela época, mais de 10 anos atrás.
O bom dia me deu o dinheiro na mão, eu falei, não. E eu sem graça de pegar, que a gente fica, Deus mandou, não sei, eu estava na igreja lá e Deus falou profundo no meu coração, leva isso para o meu servo, glórias a Deus. Deus está na frente, glória ao nome do Senhor, aleluia. Deus está à frente, irmão, Deus está no domínio da coisa. Deus está no domínio de todas as coisas, glória a Deus. Está ouvindo a palavra de Deus? Deus está falando profundamente, meu amado. Não se preocupe, a Bíblia diz, não se preocupe com o dia de amanhã. Buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas os serão acrescentadas, glória ao nome do Senhor. Quando eu era jovem, rapaz, eu dirigia um culto, num sábado, numa casa, e dirigia um culto, numa quarta-feira, que o pastor pediu para mim lá dirigir, que tinha 2 casal de velhinhos, que eles não iam na igreja, eles de vez em quando eles iam domingo na igreja, o irmão Sabino e a irmã Eva, irmão Antônio Pedro, era de sábado. Esse irmão Antônio Pedro, ele ficou 38 anos desviado da igreja, aí ele voltou e o pastor falou para mim, faz culto lá, eu era cooperador, falei, eu fiquei 1 ano e 10 meses dirigindo esse culto na casa do irmão, 1 ano e 10 meses, e na casa da irmã Eva de quarta eu fiquei 1 ano e 11 meses dirigindo esse culto lá, e na casa desse irmão, do irmão Antônio Pedro, eu era noivo com a Neuza, na época, e nós vimos ele passar para o Senhor no culto de sábado, eu dei oportunidade para ele fazer a leitura oficial, ele cheio de Deus, e ele leu aquela passagem de Moisés que fala, Senhor, eu quero ver a tua glória, que está em Êxodo, e o Senhor falou, eu vou deixar passar toda a minha bondade diante de você, vou esconder com a minha mão, para que ninguém viu o meu rosto e viverá, você vai me ver pelas costas, e ele leu aquela passagem, falou de Jesus, e depois que ele falou assim, ele pegou, encostou na parede e falou, amém. E ele encostou na parede, começou a cair de lado, eu agarrei na cintura dele, ele teve um ataque fulminante e partiu para o Senhor naquele dia. Glórias a Deus. E ele estava dizendo, Senhor, eu quero ver a tua glória. Deus está na frente, meu amado irmão, e sabe de tudo. Dirigi o culto da irmã Eva 1 ano e 11 meses. E no culto da irmã Eva, era eu, a maioria das vezes de quarta-feira, de vez em quando a Neuza ia, de vez em quando não dava para ela ir, era eu, a irmã Eva e o irmão Sabino. Aí eu dava oportunidade para mim mesmo, eu cantava os hinos, eu orava, eu contava testemunho, eu pregava, eu fazia oração final e ia embora para casa. Porque a irmã Eva e o irmão Sabino, bem velhinho, só ficava assim, amém irmão, era uma benção a eles, né? E ficava, de vez em quando aparecia algum irmão lá, irmão, mas eu lá, o pastor pediu para mim dirigir, eu falei, vou ficar aqui. Um dia, irmãos, estou indo para o culto. Vou tomar uma aguinha. Um dia estou indo para o culto. Aí tem uma avenida lá no Santa Mônica, Alta Mantiqueira. E eu fui andando na avenida e falando com Deus. Eu falava assim com Deus dentro de mim. Mas uma vontade de ir embora, irmão. De não ir para o culto. Aquela tristeza. Eu falei, Senhor, estou morando aqui junto com meus tios. Quero casar, não tenho condições de casar. Falei para a Neuza, quando eu arrumar um serviço aí, registrado, que eu trabalhava de bico, a gente vai poder se casar. E eu orando, Senhor, meu Deus, eu gostaria tanto que o Senhor falasse comigo nessa noite. Aí eu falei assim ainda, pastor, eu falei assim, mas quem Deus vai usar ali? É só eu, a irmã Eva e o irmão Sabino, né? Eu dou oportunidade para mim mesmo, eu dirijo o culto, eu faço tudo ali, falei assim, falando com Deus assim mesmo, quem, Senhor? Misericórdia, Deus, que irmão, que eu ouvi a sua voz, e fui para o culto, aí dobrei o joelho no salãozinho lá, na garagem, fiquei orando, aquela tristeza, aquela angústia, porque a batalha, irmão, quando ela é muito comprida, né, pastor, vem uma tristeza, vem uma angústia, irmão, né, que combate o espírito. Não que você vai desviar, não, você tem que confiar em Deus, mas nós somos pessoas que queremos alguma coisa, a única coisa que eu queria foi, Senhor, eu quero casar, eu quero ter minha vida, Deus, não é? Complicado, estou morando com meus tios lá, tem que fazer arroz, tem que fazer feijão, quem chega primeiro tem que fazer as coisas, tem que lavar minha roupa, a coisa ficou difícil, minha avó tinha falecido,
né? Tudo bem. Aí eu falei assim, aí orando, aí nós levantamos na oração, apareceu um irmão do nada lá, irmão. Apareceu um irmão. E na hora que apareceu o irmão, nós começamos a orar para começar o culto. Aí Deus tomou aquele lugar, só estava eu, a irmã Eva, o Moçabine e esse irmão. Aí Deus começou a falar na boca do servo dele e falar assim: meu filho, eu tenho te ouvido. Oh, glória. Eu tenho te ouvido, meu filho. Eis que hoje estou abrindo as portas sobre a tua vida. Eis que hoje eu estou fazendo coisa nova sobre a tua vida. Eis que estou te dando ministério. E começou a falar. Depois daquele culto, foi o melhor culto ali na irmã Eva. Eu saí contente, desci na casa da Neuza ali. Eu falei para ela, olha, Deus falou assim, assim, assim. Irmãos, eu prestei concurso para trabalhar no Estado. Sou funcionário público estadual. E fazia 4 anos, irmãos. Eu falei, o concurso já caducou, acabou isso aí. 4 anos. Aí quando passou, Deus falou na quarta. Chegou na outra semana, chegou um telegrama em casa. Aí eu abri o telegrama no meu nome, eles entregavam o telegrama. Fui lá olhar, falei, Joel, comparecer ao Hospital Geral de Vila Penteado para escolher a sua vaga. Eu falei, oh Deus, glória ao nome do Senhor. Deus está à frente e domina, glórias a Deus. Aí fui correndo lá, escolhi e falei assim, eu quero trabalhar de plantão, Senhor. Me dá um serviço de plantão. Aí eu consegui o serviço de plantão. Para a glória do nome de Jesus, irmãos. Eu trabalho 10 dias por mês de plantão. 10 dias por mês. Eu trabalho 10 plantão por mês. Para a glória do nome de Jesus. Glórias a Deus. Aí beleza, passou. Eu tinha trabalhado uns anos atrás num posto de gasolina também. E era frentista. E o rapaz não me registrou. Né? E depois de um tempo ele mandou embora. Eu pensei que ia registrar. Ele não me registrou, porque eu fui para um culto, tinha uma festividade da mocidade, e eu falei para ele, tal dia eu não posso vir trabalhar, era um final de semana. Ele falou, não, você tem que vir trabalhar, aqueles caras grosseiros. Eu falei, não, eu não vou vir trabalhar, eu já estou te avisando antecipadamente, que eu tenho um compromisso. Não, você vai ter que vir trabalhar. Eu falei, não, eu vou para a igreja. E eu fui para a igreja, ele me mandou embora. Quando ele mandou embora, ele não quis me pagar nenhum dos meus direitos. Falou, está aqui seus dias, vai embora. Eu falei, mas eu estou trabalhando aqui já há um tempo, você não vai me pagar os dias? Não, não vou pagar não, procura seus direitos onde você quiser. Eu falei, tá bom. Aí eu saí andando sem direção, fui parar lá no centro da cidade, né? Aí entrei no escritório de advocacia, lá está escritório trabalhista, falei, aqui mesmo que eu vou entrar. Entrei lá e falei com o advogado, aconteceu isso, assim, assim. Tá bom, dá os seus dados aqui, vamos fazer a procuração e tal, tal. Irmãos, demorou 5 anos, 5 anos demorou. Mas aí, quando eu falei uma semana, saiu o telegrama para ir para o Penteado, trabalhar, funcionalismo público. Na outra semana o telegrama chegou em casa também. Falei, eita que maravilha. Aí fui lá o telegrama, o advogado, Joel, venha receber o seu dinheiro que você ganhou a ação na justiça, glórias a Deus. Olha como que Deus faz, irmão. Aí Deus está na frente. Glória a Deus. Deus está dominando, glória a Deus. Cheguei lá, peguei o dinheiro, como eu já estava noivo, eu falei, não, eu vou casar. Vou casar, eu vou. Aí passei, falei, para não gastar o dinheiro, comprei um fogão novo, comprei o armário da cozinha, comprei geladeira. Falei, eita, já vou comprando as coisas. Né? Deixei guardado lá, falei, deixa aí guardado, glória ao nome do Senhor, aleluia. E aí, irmãos, eu conversei com um tio meu, ele tinha saído da casa, na casa da minha avó, tinha 2 cômodos. Falei, tio, eu estou querendo casar, e se eu não me aluga aí a casa? Aí tá, ele falou, fala o seguinte, ó, mora lá, fica lá, eu não quero nem aluguel de lá. Não deu 15 dias, Deus me deu serviço, me deu condições, e Deus me deu casa, louvado é o nome de Jesus. Deus está na frente, Deus está no domínio, glórias a Deus. Deus está no domínio, louvado é o nome do Senhor. Seja fiel a Deus, meus amados irmãos. Os irmãos só conhecer um pouquinho dos testemunhos que Deus tem feito em minha vida. Glória a Deus. E quando eu me batizei na igreja, em 1989, outubro de 1989, eu falei com Deus, falei assim, Senhor,
Eu não quero namorar nenhuma jovem dentro da igreja, a não ser aquela que vai ser a minha esposa, Senhor. E eu fiz esse propósito com Deus, irmãos. Passou tempos, irmãos, aleluia. E eu firme ali com o Senhor, falei, Deus, eu quero namorar com a jovem que vai ser minha esposa. E orei a Deus, conheci a Neuza desde a mocidade, nós cantávamos juntos na mocidade, tínhamos amizade, a mãe dela crente, cheia do poder do Espírito Santo, e as coisas foram acontecendo, e eu fui orando, e quando eu falei para ela que tinha intenção de namorar com ela, eu falei, mas assim mesmo nós vamos orar, ficamos um período em oração, falando, se Deus aprovar, nós vamos namorar, se não, não, tá bom, nós ficamos orando, e Deus foi provando e tal, aprovou. Aí chegou o dia de conversar com meu sogro, irmãos, eita, sergipano, irmãos, misericórdia. Cheguei com a minha sogra já me conhecia, falei, dona Elza, namorar com a sua filha? Tudo bem, não tem nada, mas tem que conversar com o Mário. Eu falei, ai Jesus, tem que conversar com o Mário. Aí fui lá conversar com o seu Mário, ele está lá no quintal, meu sogro era empoeiteiro. Liguei lá, seu Mário, tudo bem? Ele, tudo bem. Eu falei, Jesus amado, assim mesmo, né? Ô seu Mário, eu conversei com a dona Elza, conversei com a Neuza, eu queria namorar com a filha do senhor. Tá bom então, vamos lá na sala que a gente vai conversar. Eu falei, Jesus. Aí ele pegou, senta aí. Primeiro ele falou, primeira coisa, vê suas condições, viu? Primeira coisa, porque minha filha escolhe o que vai comer aqui dentro da minha casa. Eu falei, Jesus amado, tá bom. Segunda coisa, pode namorar, não tem problema, mas vê os dias que você vai namorar, porque eu não quero você todo dia aqui em casa não. Eu falei, tá bom, seu Mário. E eu fui ficando vermelho, azul, fui ficando de toda a cor, parecia um camaleão, suando mais do que tudo, tá bom. E tem mais uma coisa, vê até que hora você vai ficar aqui, máximo 9 horas você vai embora, porque outro dia eu tenho que levantar cedo para trabalhar. Tá bom, seu Mário. E tem mais uma coisa, pensa que você vai pegar minha filha e vai sair por aí, andando por aí, que não vai sair não, viu? Às vezes que eu saí com ela, levava a sobrinha dela junto, era assim. Ia na Lapa, a sobrinha ia junto com a gente. E ele não era crente não, irmãos. Não era crente não. Mas é assim. Irmão, depois da sessão do descarrego, eu saí de lá e falei, Jesus amado, graças a Deus. Irmãos, Deus faz assim, irmãos. Cheguei, fui namorar o primeiro dia, eu vou terminando aqui. Tinha um sofazinho de 2 lugares na sala e um de 3, né? Eu falei, bom, vou sentar nesse de 2, que ela está ajudando a mãe dela a fazer comida lá e tal, ela vai sentar aqui e nós ficamos conversando aqui, né? Aí chega meu sogro lá, e aquele tempo tem a Cidade Alerta, que era aquela Cidade Alerta antiga. Chega o meu sogro lá, ele era gordão assim, grandão, gordão, fortão, sentou bem do meu lado. Eu falei, Jesus amado, eu olhar para ele assim. Aí depois na sala a Neuza ficou sentada lá do outro lado e eu do lado dele. E ele de vez em quando olhando no Cidade Alerta, olhava para mim assim. É? Mas irmãos, depois do tempo, eles viram o nosso testemunho, viram a nossa vida. E hoje estou casado já há 30 anos pela bondade de Deus. E Deus tem nos ajudado. Mas o cerne da mensagem, irmão, não se esqueça. Deus está à frente. Deus é quem domina. A tua vida, Deus é que domina, Deus é que está à frente, Deus é o forte, louvado é o nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida dos irmãos, glórias a Deus.